Olá a todos. Depois que nós já analisamos os 10 mandamentos em Êxodo 20, a gente tem algumas outras passagens em Êxodo que também falam sobre a sexualidade. E elas têm a mesma tônica, apesar de o assunto ser bem diversificado assim. Por exemplo, no capítulo 22, um pouquinho depois dos 10 mandamentos, no versículo 16 diz assim: Se um homem seduzir uma virgem que ainda não estava prometida em casamento, e se deitar com ela, deverá pagar seu dote completo, e ela se tornará sua esposa. Contudo, se o pai dela recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá de pagar o equivalente ao dote das virgens. Então aqui, num lugar de várias leis diferentes, cada versículo é uma lei diferente, a gente tem uma lei relacionada ao homem que seduziu uma mulher e que fez com que ela se deitasse com ele e que agora deve assumir também o compromisso do que ele fez. Como a gente já falou aqui, a sexualidade não é só o prazer, a intimidade, mas o compromisso. O compromisso anda junto com a intimidade. Se ele teve intimidade total com ela, nada mais natural do que assumir o compromisso total com ela. Então, ele foi descoberto, ele tem que fazer o quê? Propor um casamento. Pagar o dote, que é como um valor de proposta em respeito à criação que ela recebeu. E o pai pode aceitar ou não, mas o dote é devido porque ele violou algo sagrado, porque ele compartilhou da vida dela sem o consentimento dos pais, ele atravessou etapas, o que é muito ruim. Muitas pessoas falam assim, mas a gente já tem intimidade sexual, então é como se a gente já tivesse casado. Não é o que a gente está vendo aqui. Em Hebreus 22, ou em Êxodo 22, o que a gente percebe é que casamento é muito maior do que o simples ato sexual. Exige um reconhecimento da família, exige uma cerimônia pública em respeito a todos, em participação de todos. É um compromisso que a gente assume publicamente, como a gente já falou aqui também. Então esse trecho nos faz entender a importância da santidade na relação sexual. E essa santidade envolve um respeito profundo com a família, com a moça, com todo mundo. Aí depois, no versículo 19, 2 versículos adiante, diz assim: Todo aquele que tiver relações sexuais com um animal terá de ser executado. Então, outra lei ligada à sexualidade, no mesmo capítulo 22, que fala sobre a bestialidade, sobre pessoas que têm relação com animais. Algo que era comum nas mitologias da época, como na mitologia babilônica e cananeia, e depois mais para frente na romana, na grega, na nórdica. Um episódio recente aí é o de Loki, que se deixa ter uma relação com um cavalo e fica grávido. Na mitologia nórdica existe essas coisas. E nas outras mitologias também. Estes casos de bestialidade, eles tinham como punição a pena de morte em Israel. Então, eles deixam marcado isso aqui nesse caso. E depois, um capítulo adiante, no versículo 26, a gente tem o seguinte: Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei plenamente o tempo de duração de teus dias sobre a terra. O versículo 25, um pouco antes, dizia: Servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do teu meio. Então ele está sempre associando pecado e distorção da sexualidade à morte, maldição, punição, e buscar a Deus, se consagrar a Deus com bênção. Quer dizer, se vocês forem um povo que me buscam, não haverá estéril, não haverá mulher que não consiga ter filhos, não haverá mulher que aborte o seu filho. E aí lá pro 28, aí dá um saltinho maior, versículo 40 até o 43 diz assim: Para os filhos de Arão farás túnicas e cinturões, tu lhes farás também mitras, a fim de lhe exaltar a honra e a dignidade. E assim vestirás a teu irmão Arão, bem como a seus filhos. Depois os ungirás, darás a eles investidura e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Faz-lhes também calções de linho que vão da cintura até a coxa para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão de vesti-los todas as vezes que entrarem na tenda do encontro
ou nos momentos em que se aproximarem do altar, a fim de ministrar no santuário, para que não incorram em culpa e sejam mortos. Isso será um decreto sagrado e perpétuo para Arão e para toda a posteridade depois dele. Esse trecho fala sobre uma roupa sagrada que os sacerdotes deveriam usar quando estivessem ministrando o culto, né, na tenda, no tabernáculo. E incluía nessa vestimenta uma cueca, né, uma roupa que protegesse a parte íntima do homem que subia no altar para fazer o sacrifício e para ele não ser envergonhado, não ser visto em sua nudez. Então, mais uma vez aqui, e nesse caso a roupa sacerdotal, faz lembrar de novo esse olhar voltado para a santidade, para a pureza ligada à sexualidade, como algo íntimo, algo reservado, e não algo público, algo escancarado. Né? Então, como algo que se deve respeito, que se deve privacidade, assim como se deve privacidade à menina, virgem, assim como se deve respeito aos animais, assim como é maravilhoso poder gerar filhos e ser uma bênção se eu confiar no Senhor. Então, é essa a tônica do livro, é isso que a gente percebe aqui. E é um livro que termina, lá no capítulo 40, com a seguinte situação. A nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse. Pois de dia a nuvem de Javé ficava sobre o tabernáculo, e de noite podia-se observar fogo dentro dela. E isso à vista de toda a nação de Israel durante todas as etapas de sua peregrinação. É um livro, portanto, que trata de estar na presença de Deus em santidade. E essa santidade inclui nossa vida sexual, né? Inclui a relação entre um homem e uma mulher, que deve ser de respeito, de casamento. Inclui nossa relação com os animais, que também deve ser de respeito e não intimidade sexual. Inclui nossos desejos de gerar vida, de ter família. Inclui até nossas funções e vestes. Inclui tudo isso. Então esse livro nos faz pensar, né? Êxodo termina com essas citações soltas, mas que nos fazem chegar ao mesmo ponto. Deus está entre vocês. Vivam em consagração da sexualidade de vocês. Vivam a sexualidade dentro do padrão de Deus. E é claro, depois nós teremos textos em Levíticos, na próxima semana, que deixam muito mais claro qual é esse padrão de Deus para a sexualidade. Mas eu achei importante a gente pegar mesmo essas menções leves em Êxodo, para não deixar passar, porque elas já nos trazem esse conceito, essa ideia, essa importância da santidade na sexualidade. Que Deus nos abençoe a todos.